Edward Maynard se destacou em meio à pompa e aos sussurros de uma reunião de acionistas na sede imponente do Banco Maynard. Os lustres de cristal reluziam sob a luz suave, refletindo a ambição que pairava no ar. Ele se posicionou à frente de uma tela, gesticulando com confiança enquanto apresentava gráficos e números que impressionavam e, ao mesmo tempo, intimidavam os presentes. Sua voz era firme, quase hipnótica, enquanto explicava as recentes manobras financeiras que garantiriam lucros exorbitantes para a instituição. Senhores, precisamos ser audaciosos. O mercado está em constante mudança e devemos nos adaptar. A concorrência não espera, disse Edward, seus olhos azuis brilhando com determinação. A sala estava cheia de rostos admirados, alguns deles claramente temerosos da ousadia que emanava dele. Ele era um mestre em manipulação, tanto de dados quanto de pessoas, e sabia exatamente como cativar seu público. Após a apresentação, um colega, Pierre, se aproximou, hesitante. Edward, essa estratégia pode ser arriscada. E se as ações não corresponderem às expectativas? Edward sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Pierre, o risco é o combustível do sucesso. Se você não estiver disposto a arriscar, não merece vencer. A resposta cortante de Edward deixou Pierre sem palavras, enquanto outros acionistas murmuravam em concordância. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriele Duval lutava para manter sua pequena loja de roupas, El Atelier de Gabriele. O cheiro de algodão e tecidos coloridos preenchia o espaço, mas a atmosfera era pesada, carregada de preocupação. Gabriele organizava as prateleiras, tentando aparentar tranquilidade diante da dura realidade de suas finanças. As contas estavam se acumulando e os clientes escasseavam. Ela suspirou, olhando pela janela, observando a movimentação da rua. "Por que é tão difícil?", murmurou para si mesma, apertando o tecido entre os dedos. Seu sonho de expandir o negócio parecia cada vez mais distante. Um cliente entrou, interrompendo seus pensamentos. "Olá, Gabriele. Você tem novidades?", perguntou a mulher, examinando as roupas expostas. "Oi, Lucie. Estou apenas organizando as novas peças." "A coleção de outono deve chegar em breve", respondeu Gabriele, forçando um sorriso. No fundo, ela sabia que a coleção, por mais bonita que fosse, não salvaria seu negócio se as vendas continuassem fracas. Lucie notou a expressão preocupada de Gabriele e inclinou a cabeça. "Você parece um pouco sobrecarregada. Está tudo bem?" Gabriele hesitou, mas decidiu abrir seu coração. "Estou lutando para manter a loja. As contas são muitas e os clientes, bem, não estão vindo como antes. Você deveria considerar um investimento. Talvez uma parceria ou um empréstimo", sugeriu Lucie, preocupada. "Eu sei, mas não quero me endividar ainda mais." "Isso é arriscado", disse Gabriele, balançando a cabeça. "Só queria que as coisas fossem diferentes." Enquanto isso, Edward, em sua busca incessante por lucro, decidiu expandir suas operações. Em uma reunião de negócios, ele abordou a compra de uma área comercial onde a loja de Gabriele estava localizada. "Precisamos adquirir aquele espaço. O potencial de desenvolvimento é imenso e a loja da Duval está apenas ocupando um local que poderia ser melhor aproveitado", declarou, sem se importar com as consequências. Os sócios hesitaram. "Mas Edward, isso pode prejudicar uma pequena empreendedora. Você não acha que é um pouco desumano?" "Desumano? O que importa é o lucro. Essa é a realidade do mercado. Se ela não consegue se manter, não é problema meu", respondeu Edward, sua frieza desconcertante. Ele estava tão focado em seu próprio sucesso que não via o impacto de suas decisões na vida dos outros. Ignorando os alertas, Edward finalizou a compra. A pequena loja de Gabriele, que tantas esperanças abrigava, estava prestes a ser engolida pela ambição implacável do banqueiro. Ele se sentia invencível, alheio ao desespero que estava prestes a se abater sobre Gabriele. O ciclo de traição e ambição estava apenas começando, e o destino de ambos estava prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Gabriele Duval trancou a porta de sua loja pela última vez, o som do fecho ecoando como um lamento em seu coração. As prateleiras, antes repletas de roupas vibrantes, agora estavam vazias e silenciosas, refletindo o desespero que a envolvia.
Com lágrimas nos olhos, ela olhou uma última vez para o lugar que havia sido seu sonho, sua paixão e sua vida. A decisão de Edward Maynard de comprar a área comercial havia sido o golpe final. Como ele pôde ser tão cruel, pensou, enquanto o peso da realidade a esmagava. Ela caminhou pelas ruas de Paris, o vento frio cortando seu rosto, mas o que mais a feriu foi a sensação de perda. Não apenas de seu negócio, mas da esperança que sempre a acompanhou. "O que vou fazer agora?", murmurou para si mesma, sem resposta. Sabia que precisava sustentar sua família, mas as opções eram escassas. Talvez eu devesse procurar um emprego qualquer, pensou, mas a ideia parecia um eco distante de um futuro sombrio. Enquanto isso, Edward Maynard celebrava sua nova aquisição em uma luxuosa festa em seu apartamento. O brilho das taças de cristal e o riso dos convidados o cercavam, mas ele estava distante, absorto em seus próprios pensamentos. "Aquela loja era um peso morto", disse-lhe a um colega, levantando a taça. "Agora, posso expandir e fazer algo grandioso naquele espaço." Seu sorriso era mais uma máscara do que uma expressão genuína de felicidade. "É verdade, Edward. Você fez um excelente negócio", respondeu o colega, admirando a ambição do banqueiro. "Mas você não se preocupa com o que aconteceu com a proprietária?" Ela estava tão apaixonada pelo que fazia. "Paixão não paga contas", Edward retrucou, a indiferença em sua voz tão clara quanto o champanhe que bebia. "O que importa é o lucro. No final do dia, este é o jogo que jogamos." Enquanto isso, os dias se transformavam em semanas e Gabrielle, após meses de luta e desânimo, decidiu que não deixaria que a derrota a definisse. Em uma manhã clara, enquanto a luz do sol entrava pela janela de sua casa, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. "E se eu criasse algo novo?", pensou, com uma centelha de determinação. "A moda sustentável. Um projeto que não apenas respeite o meio ambiente, mas que também ajude as pessoas." Ela se sentou à mesa, cercada por folhas de papel em branco, e começou a rascunhar suas ideias. "Posso fazer roupas que não sejam apenas bonitas, mas que também tenham um propósito." Enquanto escrevia, as lembranças da loja, dos clientes fiéis e dos sonhos perdidos, começaram a se misturar com um novo desejo de criar algo que realmente fizesse a diferença. "Gabrielle, você está bem?", perguntou sua irmã, que havia acabado de entrar na cozinha. "Você parece tão concentrada." "Estou", respondeu Gabrielle, um sorriso hesitante se formando em seus lábios. "Estou pensando em começar um projeto de moda sustentável. Algo que ajude não só a mim, mas também as pessoas e o planeta." "Isso soa incrível. Você sempre teve um dom para criar." "Eu acredito em você", sua irmã encorajou, tocando seu braço. A determinação de Gabrielle se solidificou. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava disposta a lutar. A cada dia, as ideias se tornavam mais claras, e sua visão de um futuro melhor a impulsionava. E enquanto ela trabalhava em seu projeto, Edward mergulhava cada vez mais em sua busca por poder e riqueza, sem perceber que o verdadeiro valor estava além das cifras em sua conta bancária. Gabrielle, mesmo após as desilusões, estava prestes a dar um passo que mudaria sua vida. O destino estava prestes a lhes proporcionar um reencontro inesperado, onde os ecos do passado se entrelaçariam com as possibilidades do futuro. O salão do evento de moda estava repleto de luzes brilhantes e murmúrios animados. Gabrielle Duval, envolta em um elegante vestido de seda que refletia seu sucesso, recebia elogios sobre sua coleção inovadora de moda sustentável. Ela havia trabalhado incansavelmente para transformar sua visão em realidade, e agora era reconhecida como uma das empreendedoras mais promissoras do setor. Entre sorrisos e cumprimentos, a jovem se sentia realizada, mas uma ansiedade latente a acompanhava. Enquanto ela conversava com um grupo de admiradores, seu celular vibrou em seu bolso. Gabrielle, distraída, retirou o aparelho e olhou para a tela. O nome que apareceu fez seu coração disparar: Edward Maynard. A lembrança de seu passado, marcado pela traição e dor, invadiu sua mente. Ela hesitou por um instante, contemplando se deveria atender ou não. Sua mão tremia levemente enquanto ela descuidava das palavras que mal ouvia ao seu redor. "Você está bem, Gabrielle?", perguntou uma amiga, notando a expressão que se formava em seu rosto. "Sim, só uma ligação inesperada", ela respondeu, com a voz trêmula. "Preciso atender."
Com isso, Gabrielle se afastou do grupo, buscando um canto mais discreto do salão. Edward, ela respondeu ao atender, tentando esconder a tensão em sua voz. Gabrielle, quanto tempo? A voz dele era firme, mas havia um tom de apreensão que ela não conseguia ignorar. Gostaria de me encontrar para discutir uma proposta. Uma proposta? O tom dela carregava ceticismo. Depois de tudo o que aconteceu, você acha que eu estaria interessada em ouvir o que você tem a dizer? Entendo sua hesitação. Mas, por favor, me dê a chance de explicar. O que eu tenho a dizer pode ser importante para ambos, Edward insistiu, seu tom mais persuasivo agora. Ela olhou ao redor, buscando um momento de clareza em meio ao turbilhão de emoções. Gabrielle lembrava-se de suas esperanças desfeitas e do impacto devastador que ele causará em sua vida. Porém, a curiosidade sobre o que ele tinha a oferecer também a impulsionava. Eu vou pensar, disse ela, antes de encerrar a ligação, o coração pesado com a decisão que se aproximava. Com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes, Gabrielle retornou ao evento. As conversas sobre tecidos e tendências agora pareciam distantes. Ela se sentou em uma mesa vazia, tentando organizar suas ideias. Por que Edward a procurara? O que ele poderia querer dela agora, quando a sua vida parecia estar em ruínas? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Edward Maynard observava o reflexo de seu próprio fracasso. O escândalo que ameaçava sua carreira não era apenas uma questão de números, era uma questão de reputação. Ele sabia que havia cruzado linhas e destruído vidas em sua busca implacável por sucesso. Agora, com sua imagem manchada, ele se via em uma posição vulnerável, quase desesperada. O que mais poderia fazer a não ser voltar-se para aquela que ele uma vez desprezou? Gabrielle estava decidida a não ser manipulada novamente. Mas, na calada da noite, enquanto revisava seus projetos, a lembrança do olhar de Edward, aquela mistura de arrogância e vulnerabilidade, a atormentava. A sociedade esperava que ela fosse misericordiosa, mas a dor que lhe infligira ainda a seguia como uma sombra. O evento estava chegando ao fim, e as luzes começaram a se apagar. Gabrielle viu seu reflexo em um espelho próximo e percebeu que, apesar de suas cicatrizes, ela havia se tornado uma mulher forte e determinada. O que Edward queria dela? Uma parceria para se redimir? Uma chance de recuperar o que havia perdido? A dúvida a consumia. Com essa incerteza, Gabrielle decidiu que a única maneira de seguir em frente era confrontar Edward. No fundo, ela sabia que o passado não poderia ser apagado, mas talvez, apenas talvez, essa reunião poderia ser uma oportunidade de transformação, não apenas para ele, mas também para ela. Com um último suspiro, ela enviou uma mensagem a Edward, aceitando seu convite para a reunião. Era hora de encarar os fantasmas do passado de frente. Gabrielle Duval estava sentada em sua mesa, o olhar fixo na tela do computador, mas sua mente estava longe. O convite para se encontrar com Edward Maynard havia chegado como um raio em um dia ensolarado. Ela hesitava em aceitar. A lembrança da dor que ele causou em sua vida ainda queimava em sua memória. A loja que ela havia amado estava fechada, seus sonhos quase arruinados por sua ambição desmedida. Mas a curiosidade e a esperança de que ele tivesse mudado a instigavam. Após horas de deliberação interna, ela decidiu que uma reunião era necessária, não apenas para entender suas intenções, mas para fechar um ciclo que parecia interminável. No dia do encontro, o café estava mais cheio do que o habitual. Gabrielle entrou, seus passos firmes, embora seu coração estivesse inquieto. Edward aguardava em uma mesa ao fundo, com uma expressão que misturava ansiedade e determinação. Ao vê-lo, uma onda de emoções a invadiu. Ele parecia mais velho, os traços marcados pela pressão e pelo estresse, mas ainda assim, havia uma aura de poder ao seu redor. Obrigado por vir, Gabrielle, ele começou, levantando-se e oferecendo um sorriso nervoso. Eu sei que não sou a pessoa que você gostaria de ver. Você está certo, respondeu ela, cruzando os braços. Mas estou aqui. O que você quer? Edward respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma grande revelação. Estou enfrentando dificuldades financeiras. Meu banco está passando por um momento crítico, e eu preciso de um empréstimo para estabilizar as coisas. Aquelas palavras deixaram Gabrielle sem reação, um misto de incredulidade e raiva invadiu. Você veio até mim, a quem destruiu, para pedir um favor? Por que eu faria isso?
Porque eu aprendi, Gabrielle, ele insistiu, sua voz baixa e intensa. Aprendi da maneira mais difícil possível. A verdade é que eu não sou mais o mesmo. O que eu fiz foi errado, e eu sinto muito. Ela o encarou, sua mente lutando entre a compaixão e o desejo de retribuir o que ele havia feito. Você destruiu meu sonho, Edward. Você se importava apenas consigo mesmo. Eu sei, ele respondeu, os olhos cheios de arrependimento. E eu não espero que você me perdoe. Mas eu estou tentando consertar o que fiz. Meu império está desmoronando, e eu preciso de ajuda. Não só financeira, mas de alguém que realmente entenda o que é lutar por um negócio com integridade. Gabrielle sentiu um nó se formar em seu estômago. A dor da traição ainda estava fresca, mas a vulnerabilidade que ele mostrava agora fazia reconsiderar suas emoções. E se eu decidir ajudá-lo? O que isso mudaria? Eu quero retomar o controle do meu banco, mas de uma maneira diferente, ele disse, a voz mais firme agora. Preciso de uma nova perspectiva. Você é uma empresária respeitada. Juntos, poderíamos criar algo que beneficie não só a nós, mas a comunidade. Eu quero fazer as coisas certas desta vez. Você realmente acha que eu posso acreditar em você? Que você não irá repetir os mesmos erros? Ela perguntou, os olhos faiscando. Eu não posso pedir que você confie em mim. Tudo o que posso fazer é oferecer meu compromisso em mudar e provar que sou digno da sua confiança, Edward respondeu, sua sinceridade transparecendo em cada palavra. Gabrielle sentiu-se dividida. Ele era ainda o homem que a havia machucado, mas havia algo em sua postura que despertava um eco de esperança. E se eu decidir não ajudar? E se eu voltar a ser apenas a mulher que você desprezou? Se você decidir não ajudar, eu não irei insistir. Mas lembre-se, Gabrielle, todos nós somos capazes de mudar. E eu estou aqui, disposto a fazer o que for necessário. Apenas me dê uma chance para demonstrar isso, ele concluiu, o olhar fixo no dela, buscando sinceridade. O silêncio pairou entre os dois, pesado e carregado de emoções não ditas. Gabrielle olhou pela janela, observando a vida lá fora. O sol brilhava, mas dentro dela, uma tempestade se formava. O desejo de ajudar, de acreditar que Edward realmente havia mudado, lutava contra a dor do passado. Finalmente, respirou fundo e falou, vou pensar no seu pedido, Edward. Mas não espere que eu tome uma decisão rapidamente. Ele acenou, um misto de esperança e aceitação em seu olhar. Agradeço, Gabrielle. Isso já é mais do que eu esperava. Gabrielle Duval estava em seu apartamento, cercada por amontoados de tecidos e esboços de sua nova coleção. O sol filtrava-se através das janelas, mas mesmo a luz radiante não conseguia dissipar a sombra que a ideia de encontrar Edward Maynard projetava sobre ela. Sentou-se à mesa, nervosa, enquanto sua mente revirava as memórias de um passado não tão distante, repleto de dor e traição. O telefone no centro da mesa parecia pulsar com cada toque de seu coração, um lembrete constante da reunião que a aguardava. Ela pegou o celular e, com um movimento hesitante, discou o número da sua melhor amiga, Clara. Oi, Gabi. Tudo bem? A voz animada de Clara soou do outro lado da linha. Gabrielle respirou fundo. Clara, eu preciso de um conselho, sobre Edward. A mudança na voz de Clara foi instantânea. É sério? Você realmente vai falar com ele? Gabrielle sentiu um frio na barriga. Ele precisa de ajuda, mas eu não sei se consigo. Ele foi um monstro para mim, Clara. E agora, ele quer uma parceria. Uma parceria? Isso é insano. Ele destruiu seu negócio, Gabi. Como pode considerar isso? A preocupação de Clara era palpável, mas Gabrielle sabia que não podia ignorar o apelo de Edward. Eu também pensei assim, mas, e se ele realmente mudou? E se, de alguma forma, isso pudesse ajudar não apenas a ele, mas a mim e a comunidade? Clara suspirou, visivelmente dividida. Só cuidado, tá? Não deixe que ele te manipule de novo. Gabrielle assentiu, mesmo sem que Clara pudesse ver. Eu vou me encontrar com ele amanhã. Preciso pensar com clareza e, quem sabe, se ele estiver disposto a ouvir, posso propor algo que sirva a ambos. Na manhã seguinte, Gabrielle se preparou com um misto de ansiedade e determinação.
Ao entrar no café onde se encontrariam, o aroma de café fresco e croissants a envolveu. Ela avistou Edward sentado em uma mesa no canto, com um olhar distante, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Ao se aproximar, ele a cumprimentou com um aceno, mas não parecia tão confiante quanto na última vez que se encontraram. Obrigado por vir, Gabrielle, ele disse, tentando esconder a vulnerabilidade em sua voz. Eu sei que não sou bem-vindo aqui, mas preciso da sua ajuda. Ela respirou fundo, sentindo a tensão no ar a Edward. Eu não estou aqui para ser sua salvadora. Mas, eu estou disposta a ouvir. O que exatamente você está propondo? Ele hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Minha empresa está passando por dificuldades financeiras. O escândalo me atingiu mais forte do que eu esperava. Preciso de um novo projeto que possa revitalizá-la e, eu pensei em você. Nós poderíamos criar algo que combine nossos talentos. Gabrielle franziu a testa, um misto de incredulidade e raiva. Você acha que eu vou simplesmente esquecer o que você fez? A dor que você causou? Não se trata apenas de números, Edward. Estamos falando de vidas, de sonhos. Ele abaixou a cabeça, e por um momento, parecia um homem derrotado. Eu sei. Eu errei. E se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Mas, e se a gente pudesse criar algo que beneficiasse não só nós dois, mas toda a comunidade? Um projeto de moda sustentável, algo que realmente faça a diferença. Gabrielle ficou em silêncio, ponderando a proposta. E se eu aceitar, quais seriam as condições? Não posso simplesmente ignorar o passado. Precisamos de um novo começo, mas em bases justas. Ele a olhou nos olhos, a sinceridade em seu olhar inabalável. Estou disposto a ouvir suas condições e a trabalhar duro para prová-las. O que você sugere? Precisamos de transparência total. Quero que você se comprometa a incluir a comunidade no nosso projeto, não apenas como uma estratégia de marketing, mas como uma verdadeira colaboração. Quero que eles vejam que você não é o homem que era. Se eu aceitar, não será fácil para você, Edward. Você vai ter que se esforçar muito para resgatar sua imagem. Ele assentiu, um brilho de esperança surgindo em seus olhos. Aceito. Na verdade, isso pode ser a única chance que eu tenho de me redimir. Vamos fazer isso juntos, Gabrielle. E assim, com um misto de desconfiança e expectativa, o antigo rival se tornava um novo parceiro. O caminho à frente seria difícil, mas Gabrielle sentiu que, talvez, a verdadeira vitória fosse, de fato, ajudar a construir algo novo, mesmo que isso significasse confrontar seus medos e seu passado. A colaboração entre Edward e Gabrielle começou a dar frutos, mas o passado não ficava para trás tão facilmente. O ambiente no banco de Edward estava tenso. As notícias sobre um novo escândalo se espalhavam como um incêndio em pasto seco. Ele estava lidando com uma traição interna, e isso o deixava inquieto. Em uma manhã, enquanto analisava relatórios financeiros, Edward sentiu um nó no estômago. Não pode ser verdade, murmurou para si mesmo, olhando para o nome de um dos sócios em uma lista de transações suspeitas. A traição vinha de dentro, e o sentimento de vulnerabilidade era um eco familiar. Enquanto isso, Gabrielle, agora uma empresária respeitada, também estava sintonizada com o clima de incerteza. Em seu ateliê, cercada por tecidos e designs, ela se permitiu um momento de reflexão. Por que Edward não me contou sobre isso? Pensou, perplexa. Havia algo de estranho na forma como ele se comportava. O homem que um dia destruiu seus sonhos estava agora buscando sua ajuda, e ela queria acreditar que ele tinha mudado. Mas os fantasmas do passado a assombravam, e um alerta soava dentro dela. Um dia, decidida a explorar mais a situação, Gabrielle decidiu visitar o banco de Edward. Ao entrar, notou ar pesado, como se todos os funcionários estivessem cientes de algo terrível prestes a acontecer. Ela se dirigiu ao escritório dele e bateu à porta. Edward, precisamos conversar, disse ela, com uma seriedade que fez com que ele a olhasse com surpresa. Gabrielle, que bom te ver. Eu estou lidando com algumas situações complicadas, respondeu Edward, seu tom revelando uma mistura de preocupação e alívio por tê-la ali. Eu sei. Eu ouvi sobre a traição. Você precisa me contar tudo, insistiu ela, cruzando os braços, determinada.
Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Um dos meus sócios, Luke, está por trás disso. Ele sempre teve inveja do meu sucesso e agora quer me derrubar. Já consegui reunir algumas provas, mas ainda não o confrontei. Gabrielle franziu a testa. Luke? Não é aquele que tentou sabotar meu negócio no passado? Ele é perigoso, Edward. Você precisa de um plano. Eu sei, mas não quero que você se envolva mais do que já está. Você tem sua própria empresa para cuidar, disse Edward, mas Gabrielle não estava disposta a se afastar. Eu não posso ficar parada aqui. Ele não só prejudicou você, mas também me prejudicou. Se vamos trabalhar juntos, precisamos enfrentar isso de forma conjunta. Um silêncio pairou entre eles, e os olhos de Edward brilharam com uma nova determinação. Você está certa. Se ele está tramando contra mim, não posso permitir que isso afete o que estamos construindo. Vamos expô-lo. Gabrielle assentiu e, juntos, eles começaram a elaborar um plano. Com os dias se passando, a tensão aumentava, mas a parceria entre eles se tornava mais forte. Finalmente, chegaram ao ponto de confrontar Luke. Em uma sala de reuniões fria e austera, Edward e Gabrielle se prepararam para a batalha. Luke, sabemos o que você está fazendo, começou Edward, sua voz firme. Apenas pare. Não vamos deixar que você destrua tudo o que construímos. Luke sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês dois? Acham que podem me intimidar? Isso é apenas o começo. Gabrielle se adiantou. Você não entende que o que você faz afeta muitas vidas? Você não pode simplesmente agir como se não houvesse consequências. Consequências? Para mim? Nunca. Eu sou o poder aqui, respondeu Luke, mas a determinação nos olhos de Edward e Gabrielle era inabalável. Com provas em mãos, Edward finalmente expôs Luke, revelando suas trapaças e desmascarando a ameaça que ele representava. O escândalo foi ágil, e a reputação de Edward foi restaurada. Agora, ele se virou para Gabrielle, seu olhar carregando um peso que ele nunca havia assumido antes. Eu sinto muito, Gabrielle. Sinto muito por tudo que fiz no passado. Você merecia mais do que eu pude oferecer. Espero que possamos construir algo verdadeiro a partir disso. Gabrielle sentia o peso das palavras dele. Edward, todos nós temos nossos erros. O que importa é que você aprendeu e está disposto a mudar. Vamos seguir em frente, juntos. Com um novo entendimento e respeito mútuo, eles se tornaram não apenas parceiros de negócios, mas amigos. Juntos, transformaram suas vidas, provando que, mesmo em meio à traição e ambição desmedida, o perdão e a colaboração eram as verdadeiras forças que poderiam levá-los a um futuro mais brilhante.